Chegamos, que coisa boa! Esse é o Viagem ao Centro da Tela. Hoje a gente está num lugar que eu tenho um sonho de ir. Ir aí. Tudo bem, Larissa? Como é que vai? Tudo bem? Eu estou super feliz aqui de conversar contigo e mostrar um pouco do México, aí, esse país que eu vivo há 10 anos. Caraca, que demais! Deixa eu te perguntar já de cara. A corona daí é melhor do que a corona daqui? Olha, melhor não é, mas mais barata é. Então, Sério? Quanto que é, assim, tipo, comprar no mercado, assim? é uma cerveja, é como se fosse a cerveja muito comercial do Brasil, assim, tipo, a cerveja comercial que a gente toma no Brasil. A Polar, enfim, não vou ficar fazendo propaganda aqui, né, da cerveja. Cerveja tá liberada. Quando te pagarem patrocínio, te darem patrocínio, a gente fala. Mas tipo, ela custa. Deixa eu fazer o cálculo aqui do câmbio, que está sempre mudando, mas eu acredito que é algo tipo R$5, talvez. R$5 a garrafinha normal, aquela. É. Caraca. Aqui tá 7 pila no mercado, né? Não tá tão diferente. Não tá tão diferente. Tá bravo. Tá difícil, né? Tomar uma cervejinha. Tá difícil, 7 pila no mercado, R$10 nos lugares mais caros, e naquele posto que fica ali na Presidente Vargas, que é o lugar mais caro da cidade, 15 pila. Fica aqui a nossa crítica, já de cara, porque... Importante. Porque a gente tem um amigo em comum, que também é cervejeiro, que é o meu querido amigo Jefferson. Ele que me falou, a minha prima mora no México. Eu quero deixar um abraço pro Jefferson. Ele é um querido, né, Lara? Ele é meu primo mais querido. Os outros vão ficar com ciúme. Mas ele é o primo que eu incomodei tanto ele quando eu era pequena, porque eu sou uma das maiores de todos os milhões de primos que a gente tem, mas ele é maior que eu ainda. E eu era aquela guria chata, sabe? Eu incomodava muito o Jefferson, mas ele é um amor, assim. Que demais. Bom, a Lari, eu vou te chamar de Lari, tá, Lari? Bora. A Lari, ela tá em Mérida, no México, e é um dia especial. Obrigado por esse momento, tá? Obrigado por conversar com a gente aqui. Certamente eu e minhas gurias a gente vai aproveitar muito o que tu vai, a experiência que tu vai contar para nós. E antes da gente conhecer um pouco da história da Lari, como que ela chegou no México e como que é a vida dela no México, eu quero mandar um abraço para nossos 4 parceiros aqui, que é a Idiomas Rio, que é uma parceira que a gente está começando agora, iniciando essa parceria. Tá? Mandar um abraço também para Tribus Ecoturismo, um beijo para Alessandro, para Adriana Meia, lá diretamente do mundo árabe, e também para Calu, diretamente do Japão. A gente tem espalhado pelo mundo parceiros. Eu quero te perguntar, de cara, onde tu nasceu, Lari? Onde tu cresceu? Tu pensava em morar no México? Como é que é isso aí? Bom, eu nasci em Pelotas, vizinha aí de vocês. Uhum. Vivi lá por 20 anos. Inclusive, quando o nome da minha cidade, enfim, Pelotas em espanhol, é feio, né? Dizer Pelotas. Então, quando as pessoas perguntam onde eu nasci, se eu disser nasci em Pelotas, eu tipo dizendo que mas para eles estarem em Pelotas é estar pelado. Então, tipo, quando eu digo nasci em Pelotas e vivi em Pelotas até os meus 20 anos, vamos dizer, viveu, as pessoas riem. Então, eu vivi em Pelotas até os 20 anos, com roupa, vestida. E aí depois eu fui morar em Porto Alegre, e morei em Porto Alegre até vir para o México, né? Mas eu nunca pensei, assim, que eu moraria no México. Eu sempre quis morar fora, sempre tive vontade de morar fora. O Jefferson pode te contar mais aí, mas a gente não é de família, assim, acho que agora a gente vai poder, talvez, dar isso para os nossos filhos, né? Mas, infelizmente, enfim, meus pais não podiam me dar essa experiência de fazer high school ou algo assim fora, né? Então, eu viajava muito, comecei a trabalhar muito cedo e sempre quis morar em outro país. Mas eu sabia que isso ia depender de mim, então a gente fui vendo onde que tinha oportunidade. E aí, em 2013, aconteceu de encontrar um trabalho no México, e aí eu vim para cá.
trabalho, então, que tu acabou indo aí. A primeira vez que tu foi pro México foi para morar, não foi para visitar. Eu vim para visitar um ano antes de vir morar. Nessa época eu sabia que era uma possibilidade de vir para cá. E aí eu queria ir para onde tivesse oportunidade, assim. Eu queria morar um pouco fora, assim, ter essa experiência de sair um pouco enquanto ainda era jovem, né? Então, como o México foi uma das opções, eu vim um ano antes, assim, para conhecer, porque eu já conhecia bastante a América Latina. Eu viajei muito a América Latina inteira. Viajei de carona, viajei de tudo que é meio de transporte que tu possa imaginar, mas eu viajei muito, sou muito apaixonada pela América Latina. Eu ainda não tinha chegado no México, né? Eu estava indo pouco a pouco, assim, subindo, enfim, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela. Aí, como estava subindo a América Central, putz, chance de ir para o México. Aí eu vim em 2012 para conhecer, achei muito legal, assim, achei muito diferente de tudo que eu vivia no resto, nos outros países da América Latina. E tu não tem muita ideia, né? Eu fiquei 20 dias aqui, não tinha muita ideia de como era morar. E aí, um ano depois, 14, menos um ano, isso foi 2012, eu vim para conhecer. 13, aí, em 2013, então, eu vim para cá em março de 2013. Aí eu já vim para morar mesmo. Eu consegui minha ideia era vir para estudar. Já estava muito decidida a vir para estudar. Mas acostumada a trabalhar, né? Eu fiquei lá no LinkedIn, assim, olhando se tinha alguma coisa, de repente, eu sou jornalista, e de repente aparece uma vaga para ser editora de uma empresa de tecnologia e tal. Aí eu mandei meu currículo, me chamaram na hora, fizeram todos os meus documentos, e nessa época não era tão complicado, assim, conseguir uma empresa que pagasse a tua documentação, que envolvesse advogado para fazer o teu visto e tal. Então eu consegui toda essa regalia e eu vim para cá, assim, aí até sair os meus papéis eu tive 3 meses, assim, de férias. Então entre sair de um trabalho no Brasil e começar outro aqui, eu tive um tempo para ir para os Estados Unidos, para conhecer os Estados Unidos que eu não conhecia e dar umas voltas pelo México. Que demais isso. Tá, e assim, ó, eu quero saber das histórias. Chegou aí, primeira impressão, assim, primeiro choque cultural, qual foi? Ok, vamos ver. Primeiro, eu acho que... 10 anos, né? Faz 10 anos, né? Faz bastante tempo. Eu acho que são muitos, né? E os choques foram vindo... Acho que quando a gente começa a precisar de burocracia, né? Quando a gente deixa de ser, assim, turista, a coisa começa a complicar. Mas eu acredito que pimenta, tipo, na comida, acho que foi... A comida é muito, muito diferente. Então, aqui, por exemplo, eles comem tudo com... Eu acho que pela colonização é muito diferente, porque o México ainda preserva, acho que em todo o território nacional, ainda uma cultura culinária muito indígena. Então, e é incrível isso, porque a comida deles é outra coisa, assim, é muito diferente. E é muito difícil no início educar o paladar, né? Acho que leva um tempo. Por exemplo, aqui... Eles comem tudo que eles comem, eles usam uma tortilha, né, que já tem no Brasil, né, no Brasil a gente já encontra, mas aqui o que fazem, essa tortilha ela é feita do milho, o milho ele é cozido com uma espécie de um cal alimentício, isso é um processo, nixtamanizado, algo assim, não sei como é que se diz no português. E aí, esse processo faz com que, enfim, essa massa que sai desse milho cozido dessa forma se transforme nessas tortilhas. Aparecem tem umas que aparecem que é espanhola, né? Que essa que parece um omelete. Então eu vou trocar. Mas as outras... Mexicana, então. Isso aí. E aí, exatamente. Aí tu vê que essas mais amarelinhas, elas são feitas de milho. E as branquinhas são feitas de farinha de trigo, que são as que a gente encontra no Brasil, né? Tem industrializado e tal. Aqui, a de milho, ela é feita em lugares que são tipo tortillerias, que é tipo padaria. Como a gente vê padaria em cada esquina, aqui é tortilleria. Tá, mas vende daí recheada. Não, aí vende ela sozinha, tu compra por sozinha?
Aí tu compra meio quilo, 1 quilo, assim, na hora do almoço, tem fila nas tortillerias, porque as pessoas estão comprando para ir almoçar, né? Mas tem um cheiro tão forte, quando tu não tá acostumado, tem um cheiro tão forte, e eu lembro que eu passava pelas tortillerias e tinha náusea, assim, por causa do cheiro do cal, até leva um tempo para se acostumar, mas eu acabei acostumando, assim. Mas essa tortilha, ela é como... É o garfo e faca do mexicano. Ah, entendi. Né? Daí dentro vai a comida do dia, digamos assim. Vocês estão comendo ali arroz, feijão e alguma proteína, eles pegam essa, né, a tortilha, bota dentro da tortilha, tipo, sabe, né, o que tiver no prato e comem o taco, né? Isso é o taco. E aí, e a gente está acostumado, brasileiro não coloca a mão na comida, né? Sim. Então, acho que para mim isso foi outra coisa, assim, tipo, tocar na comida, né? Muito... A gente, aí nessa região que tu mora, que eu morava, quando a gente come um lanche, por exemplo, a gente tem um plástico que envolve o lanche, um papel, e pega assim, né? Aqui não, é a mão na comida, assim. Então, acho que isso também no início, assim, foi mais difícil. O trânsito... É muito trancado. É meio caótico, assim, a gente tem muita... Brasil, a gente tem uma ideia de que é uma bagunça e não é, né? Se a gente compara com outros países da América Latina, a gente tem uma certa organização, assim, no trânsito, aqui em qualquer lugar tu pode fazer a volta, tu tem que tomar muito cuidado. E aqui, para ter carteira de motorista, a minha, por exemplo, eu digo que eu comprei no super. Mas é quase isso, porque é muito fácil ter carteira de motorista aqui. Tá. Tu vai num supermercado que tem uns postos, assim, né, para ter carteira de motorista, e tu vai ali, tu preencheu, enfim, né, um documento antes, marca uma hora, vai lá, paga 800 pesos, que eu acho que isso deve ser tipo uns R$250, talvez. E aí tu sai com a carteira de motorista e nem te perguntam se tu sabe dirigir ou não. Assim, caraca, sério? Então já imagina o trânsito, né? Cara, que demais. Chegou no mercado, não tem prova. Não tem prova. Não tem prova. Alguns estados, sim, né? Porque o México, ele funciona como os Estados Unidos, assim, mais ou menos. Os estados têm certa autonomia. Um pouco diferente do modelo político que a gente tem no Brasil, geopolítico, que os estados estão abaixo, né, da federação. Então, aqui tem isso, de que, né, cada estado faz de uma forma, assim. Então, aqui onde eu moro hoje, no estado que eu moro hoje, precisa fazer uma prova. Mas também não é muito complexo, assim, não é como no Brasil, que a gente tem, enfim, que entrar numa autoescola, que é super caro. Bom, foi bom tu falar da questão de ter ido por toda a América Latina, porque acaba virando uma resposta padrão quando tu conversa sobre diferenças entre o Brasil e algum país da América Latina. Por exemplo, vou citar a questão da desigualdade social. Aí tu pergunta para alguém, né, do Chile até a Venezuela, enfim, a pessoa, América Latina, né? Acaba que, por a pessoa não ter passado por todos os países, às vezes a gente pensa que a desigualdade, ou, por exemplo, o tipo de alimentação, o tipo de contato das pessoas com os próprios indígenas, ou até com a questão da natureza, aqui é tudo igual em todos os países da América Latina. Bom saber que tu passou por todos, inclusive tu está no México. Eu quero saber se tu pode traçar uma relação, por exemplo, da desigualdade entre o México, esses outros países que tu passou aqui na América Latina e o Brasil. Tu acha que tem semelhança? Acho que, claro que tem semelhança, porque acho que acho que a desigualdade é algo que a gente tem muito forte desde a colonização, né? Então, enfim, toda a América Latina foi colonizada aí acho que, principalmente por portugueses e espanhóis, mas, enfim, por outros países europeus também, né? De diferentes formas. Então, tem um paralelo, claro, entre a desigualdade entre Brasil e México e, enfim, os outros países da América Latina. O que eu encontro, assim, claro que eu moro aqui, então esse dia a dia de
de acesso à saúde, de acesso a direitos. Eu comparo muito com o México, né? O México tem uma política, acho que geograficamente o México não é beneficiado porque está colado nos Estados Unidos, então a força de produção dos Estados Unidos é muito mexicana, tanto lá dentro como aqui. Né, aqui também é cheio de indústria que vem, enfim, né, a indústria dos Estados Unidos vem produzir dentro do México, porque a mão de obra é mais barata, porque não tem direitos, né, e falando de direitos, posso te dar um panorama, assim, de como que é o trabalho aqui. A gente tem mais de 60% de informalidade. Na verdade, não vou, é mais ou menos por aí, né, pelos 60% de informalidade, é algo que a gente não encontra essas cifras no Brasil, né? Apesar desses anos difíceis que a gente passou, e, enfim, está passando, né? Mas a gente não tem muito. Mas assim, aqui as pessoas têm, agora mudou para 12 dias de férias, mas antes, acaba de mudar nesse ano, mas antes eram 6 dias no teu primeiro ano de trabalho. Assim, ninguém fala sobre se aposentar. Se isso é um debate novo no Brasil, aqui é inexistente. Então, tu vai ao supermercado, por exemplo, e quem está ensacolando a compra são pessoas idosas que estão ali para ganhar uma moedinha. Então, assim, é uma política muito liberal ainda do México, né? Então, isso obviamente se reflete na desigualdade. Então, é um país que tem um abismo social bastante mais grande que o Brasil, assim, tipo, as carências aqui são outras, mas também tem uma classe rica, que é uma coisa absurda. Então, eu trabalho com o mercado de luxo, e o mercado de luxo no México é 7 vezes maior que o do Brasil. Então, e aí tu vê, né, a diferença, assim, que o Brasil, ele consegue estar ali numa classe média mais forte, assim, que aqui. Sendo que a população é a metade do Brasil. É um país com densidade demográfica maior que a do Brasil, mas é que o Brasil é gigantesco, né? Sim, então, o México, ele é grande, mas não, assim, não é tão grande. Então, não tem mas tem uma população, tem bastante gente morando aqui. Esse é um país que depende de... enquanto no Brasil a gente tem uma agricultura muito forte, aqui é um país que depende das entradas de dinheiro de fora, ou seja, pessoas que vão trabalhar nos Estados Unidos e mandam dinheiro para suas famílias, do turismo, que o turismo no México é super desenvolvido, mas também é muito predador, né? Um turismo que para a natureza não é a melhor coisa do mundo. Por exemplo, lá em Cancún, já foi a Cancún, é pertinho aí, né? Do lado aqui. Cancún é muito explorado. Muito. Toda a Riviera Maya, né, que é onde está o Caribe ali, né, vai de Cancún, Tulum, que agora está muito famoso entre os brasileiros aí. Toda a costa do México é muito explorada, né, mas, assim, o Caribe acho que é um problema mundial o negócio dos corais, né, que a gente vê que os corais estão morrendo no mundo inteiro, e quando a gente vai ver os corais nessa região aí, é só coral branco já estão mortos, assim. Então, sim, é um extrativismo político, assim, político não, turístico, que eu acho que a gente ainda não tem no Brasil. Acho que isso protege um pouco o Brasil, sabe? Então, acho que essa desigualdade vem muito daí, assim, do tipo de economia, né, do PIB mexicano, do que depende. Então, isso traz, enfim, essa desigualdade aí muito diferente da brasileira. Essa exploração que tu falou, já citou 2 vezes, inclusive, uma na questão do turismo e outra na questão das empresas que vêm se instalar no México. O turismo também, muito deve ser por causa dos americanos que vêm criar seus hotéis de luxo, provavelmente, imagino, ou deve ter também do mundo inteiro, enfim, mas muito dos americanos. Como é que é essa relação com os Estados Unidos? Tu percebe que é uma relação realmente de exploração mesmo? Não tem nada a ver com o Brasil e a Argentina, por exemplo, aqui. Eu acho que eu vejo muito... Acho que o que a gente tem com a Argentina, eu vejo até como algo colonial, né? De promover esse ódio entre países vizinhos.
que não nos ajuda em nada, né? Porque se a gente juntar o Mercosul, a gente sabe da potência que é, né? A gente sabe a potência que é o Brasil, a potência que é a Argentina, Chile, Uruguai, enfim. E, né, a gente chegou a ver o Mercosul grande, assim, e foi num momento de ouro, assim, economicamente para a gente. Aqui, com a relação com os Estados Unidos, tem uma codependência, né? Eu acho que não existe muito essa ideia de ódio assim, que a gente vê sobre imperialismo, não sei o quê. Mas é muito uma relação de que é o teu quintal de casa, né? Para os Estados Unidos é assim. Não tem ninguém que eu conheça aqui que não tenha família nos Estados Unidos, ou que já tenha ido para os Estados Unidos, que tenha tentado cruzar e que mandaram de volta, ou que tenha vida estabelecida. É muito comum aqui. É muito, muito comum. Então, é uma outra relação, assim, mas sim, a cidade onde eu moro, por exemplo, obviamente, México é muito mais barato do que Estados Unidos. Então, as pessoas que estão aposentadas lá, vêm morar aqui. E mais, depois da pandemia, assim, tem muito nômade digital também, galera que está morando aqui. Então, a cidade onde eu moro, por exemplo, assim, acho que na maioria dos lugares que tu vai, tu tá falando inglês. Porque tem muito americano, muito canadense que se aposenta e vem para cá. Então, tem essa relação muito, muito próxima, assim. A gente até estava falando um pouquinho antes de começar a gravar sobre inglês, sobre como no Brasil é difícil, né, como a gente não tem o inglês forte e tal. Aqui é impressionante que não depende muito da tua classe social para tu entrar numa escola de inglês ou não. O inglês aqui é muito forte, as pessoas falam, assim, qualquer nível social, porque o serviço depende muito do inglês, né? Então, o garçom, enfim, qualquer pessoa que atende tem que atender em inglês, porque o consumidor, ele chega, o pessoal que vem dos Estados Unidos, do Canadá, não fala espanhol. Então, chega aqui falando inglês, assim, e aí o pessoal daqui tem que entender. Mais ou menos essa relação, assim. Que demais. Bom, eu já quero aproveitar que tu citou a questão do inglês, quero mandar um abraço para o pessoal da Idiomas Rio. Eles têm mais de 5.000 alunos formados e o método deles é o método comunitivo. Então eles fazem com que o aluno participe ativamente da aula, além do cuidado que a escola tem com o nivelamento das turmas. É uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil, como tu estava citando, né, Lari? E para ti foi muito importante o espanhol aí, quando tu chegou? Demais. Inclusive, já que tu tem um parceiro, acho importante mesmo de salientar a importância de estudar, né? Porque eu ainda estou no inglês, estudo, mas é diferente quando a gente já é maior, né? Tem um método diferenciado, assim, é super importante. Mas sim, claro, o espanhol sempre foi, enfim, muito importante para mim, porque eu sabia que eu gostava desde muito pequena da América Latina. Meu sonho de criança era conhecer Machu Picchu. Que legal, que legal. E aí, por sorte, né, aí onde tu tá, onde eu morava, é muito perto do Uruguai. E a minha família passava férias no Uruguai, como era pertinho, a gente ia pra praia no Uruguai. E aí lá, como eu era a única criança no meio de um monte de adulto, eu saía, a gente ia para um lugar acampar, e aí eu saía do meu acampamento e ia procurar outras crianças que estivessem próximas, e aí todo mundo falava espanhol. Eu acho que eu acabei aprendendo assim. E aí depois, claro, viajando, fui melhorando o espanhol. Que demais. Bom, falar de outras semelhanças e diferenças do México com o Brasil, por exemplo, na questão da religião. O México é muito católico, é um país muito católico, assim como o Brasil, né? Tu vê algumas semelhanças e o que tu vê de diferenças? Tem a questão aí da Nossa Senhora de Guadalupe, né? Tu acha que é que nem a Nossa Senhora Aparecida aqui para nós? Como tu vê? A Lupita. Lupita. É a Lupita. Isso é outra coisa que me chama muita atenção, assim, porque se a gente olha o censo, o Brasil se declara mais católico do que o México, né? E o México, ele é um país que ele ainda não tem essas outras religiões, assim, que, enfim, pentecostais, a religião evangélica, não tem as religiões indígenas já foram muito mortas, assim, então já não é mais parte do cotidiano, né? Como a gente tem no Brasil, assim, acho que muitas religiões. Mas quando eu cheguei aqui, eu não imaginava que era tanto
tanta presença da religião católica. Realmente, tu passa nas missas nos domingos e estão cheias, assim. Tipo, gente jovem, às vezes, tá, né? Que é uma coisa que a gente não tem mais tanto esse costume no Brasil. E aqui é cidade grande, cidade pequena, é muito presente. E as casas das pessoas têm um altar para Guadalupe. E se tu dá uma volta na minha quadra, por exemplo, tu vai ver várias casas que têm um altar para Nossa Senhora de Guadalupe, né? Porque a Virgenzita ou a Lupita. E é tudo muito colorido. E aí tem velas, tem luzes, tem gente que coloca essas luzes de discoteca, sabe? Que gira. Sério? E tem um monte de cor para Lupita. Isso são altares, assim, particulares dentro das casas, mas eles têm na porta da casa, assim, ou sabe quando tem uma casa que tem uma garagenzinha e aí tem ali um espaço para colocar a santa. E às vezes o pessoal faz até as suas novenas, ou novena se diz? Como se diz? Celebração, assim. Tipo, rezam juntas, assim, os vizinhos na entrada de casa. Então, por exemplo, isso aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. Isso aqui tem mais a ver com o Dia dos Mortos, ou tem a ver também com a... Isso é o Dia de Muertos, isso são oferendas, né? Isso é tão bonito, e aí é onde entra muito sincretismo. Aí tá a Lupita, mas, por exemplo, viu? essa aqui é de Guadalupe. Essa é a Nossa Senhora de Guadalupe, exatamente. Isso aqui é um altar que é comum tu encontrar, por exemplo, na frente de uma casa aí, seria isso? Super comum. Numa quadra vai ter pelo menos 2 casas com um altar para Guadalupe. Certeza. Bom, e já que a gente já citou, e tu já deu uma pincelada, o Dia dos Mortos, como é que é aí? Isso sim é incrível, e eu diria que se alguém pretende vir ao México, que venha em novembro, dia 2 de novembro é uma data incrível em qualquer lugar que tu esteja no México, assim, porque realmente essa relação com a morte que a gente vê, o filme no Brasil se chama A Vida é uma Festa? A Vida é uma Festa, isso aí, okay. A vida deixa eu confirmar, mas foi sim, A Vida é uma Festa. A vida é uma festa. Porque como é que recomendo demais. E realmente tudo é tudo verdade. É tudo verdade que está no. Então é uma data que as pessoas realmente celebram os seus mortos, né? Então acho que isso é algo muito bonito que o México me ensinou. É lidar de outra forma com a morte, né? E ter uma ideia muito... Te conecta com as pessoas da tua família que se foram, as pessoas que são importantes que se foram, porque a gente realmente lembra deles nesse momento. Um pouco antes de começar, né, ali uma semana antes do dia 2, finzinho de outubro, a comida no México já muda, como as pessoas se reúnem já muda, porque tudo está muito ao redor dessa data, né? Então... Tem um pão que a gente come nessa época que se chama pão de muerto. E aí esse pão, ele é um pão doce, assim, que tem açúcar, canela, um pouco parecido à consistência do sonho, do nosso sonho aí. Mas ele tem essa... Né, pode ver que em cima ele tem tipo uns outros pedacinhos, isso são ossos. Né? Foi a forma que... Foi a forma que os indígenas... Porque essa data, essa comemoração, ela é muito indígena. E os colonizadores tentaram, com a religião católica, matar um pouco dessa tradição, né? Que os mexicanos têm com os mortos e tal. Então, eles encontraram formas de representar os ossos e tal na comida e sem que os colonizadores, que os espanhóis... se dessem conta do que eles estavam fazendo, né? Então toda a comida sobre isso, né? E as pessoas fazem um altar na sua casa. E aí nesse altar tem muito colorido e a gente coloca as coisas que teus antepassados gostavam. Então tu vai botar ali a fotinha, sabe? Eu boto a foto da minha avó e coloco uma fruta, algo que ela gostava de comer, uma flor que ela gostava. E aí a gente decora isso, vai decorando e vai oferecendo, isso tu vai vivendo até o dia 2. E aí no dia 2,
tem muitas atividades, as cidades se transformam num festival, as pessoas se vestem de Catrina, que é uma caveira, né, a calaveira, então se pintam, é um pequeno carnaval, assim, um pouco mais solene, mas é um pequeno carnaval. E tomam as ruas, então tem muito pensando nessas pessoas que já foram embora, né, e que é como se elas voltassem nessa data para estar junto né, com toda a família, os amigos, enfim. E aí tem muitos lugares, tem um povoadinho perto de onde eu moro, agora eu não lembro o nome, mas eles vão até o cemitério, pegam os ossos dos seus mortos, limpam os ossos e devolvem para o caixão. E os cemitérios aqui são muito diferentes. Tipo, o cemitério de onde eu moro, por exemplo, às vezes eu vou lá de bicicleta e tu vê os ossos. Assim, é muito mais exposto. É muito louco, é muito diferente. Assim, acho que no Brasil isso não poderia acontecer, seria um choque, assim. Mas aqui é muito comum, tu vai no cemitério e tu vê um crânio. É super comum. Caraca! Meu Deus, é tanta coisa. Vamos voltar na Catrina. As pessoas se fantasiam como, assim? Tipo, adultos, crianças, todo mundo, muita gente. Adultos e crianças, as pessoas aproveitam essa data para pintar o rosto de caveira. Acho que no filme, inclusive, o Coco, que é não é Coco, o nome dele é Miguel, né? Não lembro, protagonista. Mas ele se pinta também, né? E aí veste, né, uma roupa de huipil, uma roupa tradicional daqui, as mulheres, e os homens também, uma roupa branca. Assim. São essas roupas aqui. Ó. Vamos ver. Essas aqui. Isso mesmo. Tal como no filme mesmo. Exatamente. As pessoas saem pra rua assim, porque daí, mas que tipo de evento que tem? Show de música? Não. Tem, por exemplo, na cidade onde eu moro, depende do lugar que tu tá no México, né? O México, ele tem, ainda tem onde eu moro, ainda é muito maia. Então, aqui, a tradição é bem maia. Então, uma das coisas que acontecem é uma saída das almas, ou seja, um monte de gente que se veste de Catrina, se pinta, e sai de dentro do cemitério, uma passeata que vai até algum lugar. Então é tipo uma caminhada das almas. É uma representação das almas saindo do cemitério e invadindo a cidade. Participando da festa. Participando da festa, se encontrando com a sua família. E tudo é muito simbólico, assim, eu indico demais ver esse filme, esse desenho, né, porque mostra, por exemplo, tem uma flor que se chama cempasúchil, que é uma flor laranja, super bonita, assim, e essa flor é a flor oficial, assim, de Dia de Muertos. Então, o México tá todo laranja nessas datas, por causa dessa flor. E aí, a ideia é que essa flor, as pétalas dessa flor, façam um caminho do cemitério, da tumba do teu familiar, até a porta da tua casa, para que ele encontre. Então, tu vai pelo caminho e tá cheio de cempasúchil. As pessoas têm cempasúchil em casa, essa florzinha. Demais. Bom, isso tá contando especificamente da época lá que a gente chama aqui de finados. Exatamente. Mas o dia do funeral, assim, do velório, do enterro das pessoas, daí tem algo que tu percebeu de muito diferente daqui do Brasil? Eu acho que talvez o que eu tenha notado de diferença é mais como o formato, assim, desses momentos, né? Porque eu sei que no Brasil tem lugares que funciona como funciona aqui, mas aí, na minha cidade, acredito que Rio Grande seja parecido, os velórios são geralmente dentro dos cemitérios, né? Ou perto. Aqui são capelas velatórias, então eles são casas, assim, ou na própria funerária velam
enfim, a pessoa, e depois a pessoa normalmente é cremada. Então aqui é muito comum ser cremado, não é normal que se enterre, assim, como é no Brasil. Mas acho que isso, assim, agora E claro, comilança, né? Todo mundo comendo o tempo inteiro. Tem comida. Tem comida, sempre comida, bebida, tem... E uma vez eu tava num povoadinho pequenininho, na beira de uma praia em Nayarit, que é num estado que está muito perto de uma cidade que é Guadalajara, talvez seja mais conhecida, e no Pacífico, isso no Pacífico é um povoadinho muito, do outro lado, um lugar muito pequenininho, assim, e morreu uma pessoa do povoado, que era tipo um dono de um barzinho, assim, e aí aí contaram pra gente que o velório durava uma semana e que todos os dias passavam tinha uma procissão com um morto pela cidade, até voltar para casa dele, e aí ele era velado em casa. Isso ainda acontece, assim, nos povoadinhos, as pessoas ainda são veladas em casa, e quando tem uma pessoa sendo velada, e depois que essa pessoa já foi cremada ou enterrada, e a família ainda está em luto, tem um laço preto na porta de casa. Então, esse laço, sim, por onde tu ande, tu vai encontrar casas com laço preto na porta. Isso também acho que é algo um pouco diferente do Brasil. Quando eu converso com a minha mãe sobre essas coisas, a minha mãe me conta que antigamente era assim, né, que na zona rural era muito comum. Então, acho que o México ainda conserva, assim. Pode ser mesmo. Até tu citou a questão da religião, né, que aqui no Brasil antigamente também era bem parecida com aí atualmente. Pode ser, talvez tenha alguma relação mesmo. Foi bom tu ter falado na questão da comida, que aqui a gente não tem o hábito de ter comida, nem bebida nos velórios aí, né? Porque a comida daí, por exemplo, guacamole. Guacamole é uma comida mexicana. E a gente tem aqui no Brasil restaurantes mexicanos, né? Mas sabe como é que é o Brasil, né? O Brasil dá uma mexida na comida, assim, faz a pizza de sushi. Né? Como que é essa diferença? Tu percebe que as comidas mexicanas, quando tu lembra do Brasil aqui, são as mesmas daí, ou a gente aqui dá uma abrasileirada? Aqui tem a pizza de guacamole, né? Pizza de guacamole. Tem um lugar que faz aqui. Não recomendo. Mas, enfim, claro que a comida muda, né? Se a gente vai num restaurante brasileiro, aí geralmente é Tex-Mex, né? Essa comida que é uma fusão aí entre a comida dos Estados Unidos. A comida mexicana que o americano come. Olha isso. Essa é a pizza de guacamole. Olha isso. Não tem, aqui o sushi, aqui eles colocam abacate no sushi e pepino. Então também, tudo aqui também é mais adaptado, assim, quando a gente ir num restaurante brasileiro aqui, é muito adaptado, não dá pra... Entendi. E é a mesma coisa aí, o problema é que aí não tem pouca pimenta. Então, tem mais. Aqui é tudo muito apimentado, então acho que isso falta para os mexicanos se vão ao Brasil na comida daí. Mas eu provei, eu acho que quando eu morava aí, era difícil de encontrar comida mexicana, agora é cada vez mais fácil, assim, mais fácil. Desde que já tem umas taquerias, já é um pouco mais comum, né? Bom, vamos falar de algumas celebridades. Eu quero que tu me diga se, por exemplo, o Chaves aí é uma unanimidade. Quem mais? A Frida Kahlo. Bom, a Frida Kahlo é uma unanimidade. O Diego, marido dela, são celebridades. Aliás, são celebridades não, são unanimidades. Na verdade, não. E os mexicanos ficam muito impressionados da relação que a gente tem com o Chaves, né? De como o Chaves é mais famoso no Brasil que aqui. Mas aqui o que acontece é que ele tem uma história política, o personagem, não o personagem, mas o Bolanhos, o ator do Chaves, que já morreu, né? Mas ele tem parece que ele apoiou a ditadura, então ele é meio mal visto. Ele não é tão popular, assim. Ele é muito claro que todo mundo conhece, assim, mas acho que essa relação afetiva que o brasileiro tem com o Chaves, eu acho que o mexicano não tem tanto, assim. Tem aquele carinho.
Mas aí, a Frida Kahlo, claro, é uma figura muito importante, acho que principalmente para as mulheres, né, aqui, e ela, enfim, quando a gente vai na Cidade do México, tem muitos, tu pode ir na casa dela, na casa estúdio dela, que ela morou com Diego Rivera, então tem muitos pontos, assim, que fazem referência à Frida e, claramente, ao Diego também. O Diego hoje, acho que hoje tu tem 2 filhas aí, deve ouvir muito sobre feminismo e, né, o quanto a gente avançou em poucos anos como movimento social. Então o Diego, ele foi um cara meio difícil, né, para ser bem leve com a Frida. Então ele não é, acho que ele foi perdendo importância, assim, mas, ó, claro, um grande artista, mas acho que ultimamente a gente está conseguindo não separar a obra do artista, mas o Diego também tem os seus museus na Cidade do México, e são, na verdade, as casas dessas pessoas são lugares muito impressionantes, que vale muito a pena ver, eles têm uma coleção de arte muito grande, assim. A Frida, eu ainda acho que ela se tornou muito um ícone pop, né, mais ou menos como o Che Guevara, aparece em tudo aparece a Frida, e eu acho que ainda tem muita coisa para conhecer dela, para saber dela, assim, da artista impressionante, da mulher impressionante que ela era, de como ela era à frente do seu tempo, né? Eu acho que ainda tem muito, assim, para conhecer da Frida, e ela realmente merece a fama que tem. Que demais. E que demais tu falar isso, que às vezes, eu concordo muito contigo, Lai, que às vezes a gente não tem que separar a obra do artista. Às vezes. Mas às vezes a gente não tem que separar. Eu quero te fazer umas perguntas que são tradicionais, eu faço para todas as pessoas que eu converso aqui. E essas perguntas elas têm um oferecimento da Tribos Ecoturismo, diretamente do Nordeste brasileiro. São mais de 15 anos atuando lá com roteiros exclusivos. E com o oferecimento, então, da Tribos Ecoturismo, eu quero saber um local no México que tu acha que é muito valorizado nas redes sociais, mas que é basicamente foto boa, tu foi lá e não achou tudo isso. Qual tu acha que seria esse lugar? Que difícil. É muito difícil, porque o México é incrível tudo mesmo. Lindo, né? É um país muito incrível. Acho que não, assim, na cidade que eu moro, Mérida é uma cidade que está no mar também, mas eu ainda estou aqui 3 horas mais ou menos do Caribe. E eu juro que cada vez que eu vou ao Caribe, cada vez desses, assim, mais de 10 anos que eu conheço o México, eu ainda me impressiono com a cor do mar. Ainda é um choque, assim, de, nossa, isso existe, está perto de mim, é muito impressionante a natureza desse lugar, a capacidade dessa natureza de se renovar, é muito impressionante. Eu acho que o importante, assim, talvez algo que eu diria que não é tudo isso, é que as pessoas vêm para a festa no Caribe ou onde for e esperam que vai ser uma coisa muito incrível, assim. Eu acho que não tem país para festa como o Brasil. As festas de Cancún, então, as do Brasil são melhor. Tem quem goste, sabe? É um negócio para gosto, assim. Eu acho tudo muito Disneyland, assim. É tudo muito show, muito grande, mas eu acho meio estranho, assim. As festas são um pouco estranhas. Enfim, né? É uma questão de gosto. Uma questão de gosto, claro. Bom, e ao contrário, um lugar que não é muito valorizado aí, a gente até nem tem muito contato aqui, como brasileiro, como turista, mas que seria a tua dica de ouro, assim, esse lugar é muito incrível. Não é muito conhecido, mas é muito incrível. Qual tu acha? Ok. Eu acho que, como brasileiro, a gente sempre faz os mesmos trajetos porque, óbvio, a gente não tem países que têm mais oportunidade que a gente, né? Então, o mais lógico é fazer, enfim, né, uns roteiros que já estão mais prontos. Mas eu recomendaria que, se alguém vem ao México e tem tempo, em ir a Oaxaca, que é, enfim, um lugar que tá perto do Pacífico, mas é muito serra, então chama Oaxaca. Oaxaca. Se escreve Oaxaca. E, enfim, a culinária do lugar é muito, a coisa indígena ainda é muito preservada, então tem uma cultura muito impressionante, assim, culinária, de têxteis, né, de artesanato. O México tem
é tão impressionante com as mãos, assim, é um país que faz tanta coisa bonita com as mãos, que eu acho que vale a pena conhecer. E aí é muito diferente, né, o que o México oferece. Eu acho que eu recomendaria também lá bem em cima do México no Pacífico, tem a Barra Califórnia Norte e Sul, né, que é quase fronteira com os Estados Unidos, e eu recomendaria um lugar que se chama La Paz, que é uma cidade que se chama La Paz, mas tem... Que lindo isso aqui. Então, tu vai ver isso, é deserto e esse mar. Então, e é um lugar que tu vai para nadar para ver baleias. Parece que é o melhor lugar do mundo para ver tubarão branco, por exemplo. Então, eu super recomendo ir nesse... E isso tá, assim, pertinho da costa. Da costa a gente consegue ver essas pedras, né? Esse que tá mostrando tá em Los Cabos. Mas é um cabo, assim, então para viajar esse cabo, assim, com 10 dias tu faz todo o cabo e vai nadar com tubarão-baleia, ou tu pode ver baleias, né, se vai na temporada. Então é muito incrível, mas é difícil escolher, assim, porque o México é muito impressionante. É um país muito, muito, muito incrível, assim, para conhecer. Bom, o que tu acha, assim, o que tu acha que é melhor no México do que no Brasil? Melhor no México que no Brasil? Pode ser um lugar... Isso, eu sou uma brasileira muito apaixonada. Eu acho que pode ser ruim para o país, talvez, mas eu acho que essa facilidade para viajar de um lugar para o outro, né, as distâncias são mais curtas, eu acho que isso é muito bom aqui. Mas, assim, melhor que o Brasil é difícil, é diferente. É diferente do Brasil. Então, algo que seria melhor no Brasil, no México, que seria a minha próxima pergunta, a resposta seria tudo. Então, eu acho que os direitos. Eu acho que eu espero que eu acho que o México está caminhando para, ainda está muito longe, né, dos direitos que a gente tem no Brasil, mas eu acho que em políticas públicas, o Brasil, né, de ter acesso à saúde, o México não tem, a saúde no México é privada. Então acho que coisas muito básicas, assim, de qualidade de vida, eu acho que o Brasil ainda tem bastante para ensinar, tanto para o México quanto para a América Latina. Direito do trabalhador, o trabalhador brasileiro tem bem mais direitos do que o mexicano, com certeza. Infinitamente mais direitos. Bom, tem uma questão que eu gosto de fazer, que são os hábitos. Eu quero saber algum hábito teu que tu tenha adquirido que já seja um hábito daí do México, depois desses 10 anos tem, e que às vezes quando tu conta, por exemplo, tu estava citando a questão da tua família, quando tu conta para alguém, as pessoas acham estranho. Tem algum hábito assim que tu tenha adquirido daí? Tu goste? Acho que comer pimenta é algo que ainda no Brasil é muito forte, assim, porque aqui é muita pimenta, quase sempre tem. Que mais? Acho que mais na gastronomia, assim, no México come muito, aqui se come muita comida do mar, né? Sinto muito aí pelos vegetarianos e veganos que estão ouvindo isso, mas aqui a gente come muito polvo, por exemplo, né? Que aí a gente não come tanto. Mas de outros hábitos, assim, não sei. E ao contrário também, eu quero saber aquele hábito que tu não deixou no Brasil, tu levou, aquele hábito que é bem brasileiro, deve ter muita coisa, tu tá falando que tu gosta bastante das nossas coisas aqui, tem vários hábitos que tu levou para aí e não perdeu. Acho que tomar banho bastante. Por quê? O pessoal não toma muito banho. Toma, mas menos que o brasileiro, né? A gente toma muito banho, o brasileiro toma muito banho. Por exemplo, acho que tomar banho. Acho que, tomar banho pelo menos, assim, 2 vezes no dia. Bom, onde eu moro faz 40 graus, é necessário. Acho que ouvir música o dia inteiro também.
E também... O pessoal não toma banho todos os dias. Eu acho que quando é inverno, não. E é muito comum, assim, né? Esse negócio de água, assim, essa relação tão próxima da água é muito da gente brasileiro mesmo. Bom, acho que de comida também. Eu sempre procuro cozinhar, enfim, comida do Brasil, assim, é o que me mantém ainda mais próximo, assim, de casa. Mas em casa a gente come muito parecido com o Brasil. Sempre tem feijão, arroz, enfim. Deixa eu te perguntar se tem alguma tradição, claro que além dessa questão do Dia dos Mortos, alguma outra tradição que tu lembra, pode ser uma comida, um tipo de comida, né? Como a gente tem aqui em Rio Grande, Pelotas, nosso churrasco de domingo. Tu lembra se tem alguma comida que é bem tradicional, que todo sábado à noite, sei lá, toda sexta à noite, que os mexicanos eles consomem, além das tortillas, né? Ou alguma outra tradição. Às vezes, a gente tem aqui no Brasil o quê? A gente tem, por exemplo, a final do Campeonato Brasileiro, partida importante, Big Brother, final do Big Brother, Jornal Nacional, esses eventos assim que são bem tradicionais, um Rock in Rio, né, que é bem tradicional, todo mundo fica de olho. Tu lembra de alguma tradição nesse sentido, assim, que seja muito mexicana? Acho que sim, do que tu mencionou, assim, acho que eu posso falar sobre NFL, quando tem final, o país para e as pessoas vão para todos os lugares, tem telão, assim, tipo Copa do Mundo, é muito importante aqui, mas não tem aquela tradição de domingo que tu vai na casa do tio e tá assim, a família inteira sentada no sofá vendo o jogo, isso não tem tanto com o futebol que nem a gente. E eu acho que agora eu lembrei de um hábito, assim, um hábito que eu adquiri aqui foi de tomar café da manhã muito forte, assim, e aí acho que é uma comida muito tradicional deles aqui, que assim, é muito comum que as pessoas comam pesado no café da manhã, né? Então que são 2 ovos, a tortilha estilo Doritos, assim, com frango, queijo, molho, pimenta e 2 ovos em cima. Então isso que o pessoal toma aqui de café da manhã, e é um café da manhã que dura tempo, assim, né, que é para ir, conversar. Então, os encontros começam aí no café da manhã, e quando é fim de semana, aí se estendem para um restaurante, as pessoas vão parar, assim, de comer de noite. Aqui a comida une demais, assim, as reuniões de trabalho, por exemplo, começam na hora do almoço, que aqui é lá pelas 3 da tarde. O almoço mais tarde. O almoço mais tarde. E nas reuniões de trabalho diferente aqui, que as pessoas bebem álcool. Então, tudo bem tomar ali na frente do teu chefe, sabe? Porque é comum aqui. Isso é muito diferente, assim, do Brasil. Então, e aí essas reuniões, assim, se te convidam para almoçar, pode ter certeza que tu vai chegar às 8 em casa. Porque duram, assim, muito tempo. Começa às 3 da tarde e vai até às 8. Vai longe. Bom, a gente já vai ter que ir encerrando, né? Eu quero mandar um abraço também para Kalu, que é do Minha Vida no Japão, tá passando aqui embaixo. Ela tem um amor pelo Japão que é lindo, brilha o olho dela, é tão legal. Ela trabalha com roteiros personalizados lá no Japão. E também para a Adriana Mer, do Visite Explorador, tá passando inclusive exatamente agora, que ela tem roteiros também para o Catar e para todo o mundo árabe através das parcerias que ela tem. Eu quero te perguntar, com o oferecimento delas as duas, o seguinte, por que tu acha que a maioria dos brasileiros, quando decidem mudar de país, eles escolhem o México para ir? Por que os brasileiros, vamos citar especificamente a questão dos brasileiros, para recomeçar a vida no outro país, por que eles escolhem ou por que eles escolheriam o México? Qual seria o motivo, na tua opinião? Acho que o Brasil ele tem muitas empresas que mandam as pessoas para o México, né? Então tem muito expatriado aqui. Tem empresas, por exemplo, a empresa que faz a Corona, né, a Modelo é uma empresa que expatria muito, então tem muito brasileiro dessa empresa trabalhando aqui, enfim, de outras empresas. Acho que
três tipos de pessoas, de brasileiros que vêm para cá. Acho que um são os expatriados, e aí trazem a família inteira para passar uma temporada longa, né? Tem gente que vem para cá, passa 5 anos. É gente que geralmente gosta muito daqui, porque o México, para ter acesso a certos bens de consumo, quando tu tem bastante dinheiro, vale muito a pena, né? O carro é mais barato, os aluguéis não são mais baratos, mas tu consegue morar num lugar melhor, com um valor do que tu conseguiria morar no Brasil. Enfim, tudo que tu consegue consumir, né? Bens de consumo mesmo. E aí tem o brasileiro que vem para estudar. O México ele tem boas universidades, e essas universidades têm convênios interessantes com o Brasil, e as bolsas não são ruins, né? As bolsas, né, que tu recebe aí cada mês não são ruins. Então tem muito brasileiro, principalmente na cidade do México, estudando, né? Mestrado, doutorado. E são cursos muito bons, assim, principalmente na área de humanas, numa universidade que se chama UNAM. E aí tem o brasileiro tipo eu, assim, que não sabe por que está aqui ainda, que queria morar em outro lugar, assim. A gente se divide nesses grupos, e aí, às vezes tem um grupo, assim, que a gente encontra que não veio para ser acadêmico, não veio porque é expatriado. O que a gente faz aqui, né? Mas aí tem esses perdidos, que a gente está aqui há mais de 10 anos e a gente já se confunde, assim, se a gente é brasileiro, se a gente é mexicano. E a gente fez a nossa casa. Mas acho que é por isso, assim. Não sei se respondi tua pergunta, mas acho que são esses os perfis dos brasileiros, assim. Que demais, eu adorei esse perfil aí. Eu adorei o perfil que poderia se resumir no perdido. Pode ser. Acho que ainda tem os apaixonados pelo Caribe, assim, porque se tu vai ali por Cancún, Playa del Carmen, Tulum, tem muito brasileiro morando que acho que foi e resolveu ficar. E vai bem isso, porque brasileiro o México não é fácil, é um país muito difícil, mas eu acho que dá muita oportunidade no turismo, por exemplo. Então tem muito brasileiro trabalhando no turismo que consegue, tipo, progredir, assim. Eu acho que conhece outra realidade ou tem outras oportunidades que talvez não tivessem no Brasil, né? E acabam ficando pelo Caribe. Enfim, tem muitas amigas que trabalham assim, que talvez no Brasil não tivessem tanta oportunidade, e agora, tipo, trabalhando com turismo, tem seu carro, sua casa, né? Conseguiu transformar a própria vida. Bom, a gente vai ter que encerrar. Muito obrigado, Lari, muito obrigado. Eu quero agradecer também ao Jefferson, que é nosso amigo comum, que me apresentou para ti e te apresentou para mim. Muito obrigado mesmo. Alguma consideração final, algo que tu querias falar e eu não te perguntei? Enfim, fica à vontade. Acho que 2 coisinhas. Um beijo pro meu primo e para a família dele, que tá aí. Obrigada pelo convite, fico muito feliz. E desejo que as tuas filhas tenham, assim, as portas abertas, que possam ir para onde elas quiserem, que possam descobrir o mundo inteiro, que sempre sejam bem recebidas, e quando quiserem vir aqui, estamos aqui. Muito bem-vindos todos. E quem quiser tiver alguma dúvida e quiser me procurar pelo Instagram, aqui estou. Obrigada pela oportunidade. E demais, obrigado para quem assistiu. A gente se fala num outro lugar, num outro país, com uma outra pessoa genial como a Lari. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.